Hoje a gente vai falar de você, tenebreiro, você que cria inseto. A gente vai falar diretamente para você. Embora esse canal é para você, mas hoje é um assunto bem profundo. E a pergunta é: você gosta de inseto? Ok, você está criando, é claro. E dos outros animais? Você se importa com o animal do seu cliente? Olá, tenebreiros do Brasil e do mundo, Dedé dos Tenebros aqui, e hoje a gente vai falar de um assunto bem profundo. Você tem conhecimento do Tenebro, você tem buscado grupos, você tem buscado informações, você está de parabéns. E é o que eu vejo nos grupos. São perguntas às vezes bobas, mas porque a gente já sabe a resposta. Quando eu comecei esse canal aqui, eu entendia alguma coisa porque eu tinha criado o Tenebre Molitor. Então eu achei tão fácil que era fácil eu comprar um Tenebre, começar a fazer um canal e falar de tudo que se passa. Acontece que a minha primeira compra foi um Tenebre Molitor. E é muito fácil, eu acho, na minha opinião, de criar. E a minha segunda compra depois de um ano e meio foi o Tenebre Gigante. Aí veio os perrengues. Veio os problemas que não acontecem nunca no Tenebre Molitor. Mas com tudo isso resolvido, por que você está vendendo Tenebre? Por que você começou sua criação de Tenebre? Ah, eu vou vender em feiras, eu vou vender nas agropecuárias, eu vou vender para os caras que tem passarinho. Legal, eu vou vender para o pessoal de aquarismo. Legal, o pessoal que tem réptil, o pessoal que tem aranhas, geco, ratinhos, o pessoal que tem mamíferos. Legal, mas você conhece esses animais? Você já tem procurado obter informações para trocar ideia com o seu cliente sobre o seu inseto, o quanto é bom para ele? Eu lembro de uns muitos anos atrás, mas anos, eu vendia consórcio e não tinha internet, tinha o telefone fixo e o único computador que a gente via era na mesa do chefe e lá no RH. Mas a gente como vendedor de carro e de consórcio, a gente fazia uma coisa. A primeira coisa que a gente fazia quando entrava numa empresa, a gente assinava 4 rodas. A gente tinha a 4 rodas. Quem não tinha dinheiro tinha 4 rodas lá na empresa para ler. E a gente era automotor e 4 rodas que a gente lia. Para entender tudo que estava nos carros atualmente. Para entender sobre o carro. Embora muitas vezes a gente não pudesse nem comprar o carro. Mas a gente tinha que entender. E com isso, quando o cliente via, a gente conseguia ter uma boa palestra, conversar bem com o cliente sobre o que estava vendendo. Assim você também, você tem um produto bom. Você sabe que serve para um monte de pequenos animais que gostam do seu tenebro, do seu grilo, da sua larva que você tem lá, do bicho da laranja, né, da sua barata. Mas quais os animais que costumam gostar mais desse tipo de tenebro molitor, tenebro gigante? O geco gosta de quê? De grilo, de larva, do que ele come? Então, né? Você cria pequenos ratos em casa? Qual é o tipo de cobra que gosta mais desse tipo de rato? Então, é esse tipo de assunto que você tem que se aprimorar. Você tem que se aprimorar. Eu vejo que muitos tenebreiros aí de plantão, tá? Eu tô falando dos novos. Os mais velhos têm me passado. Eu não tenho nem palavras para falar dos caras aí, mano. Os caras são gente muito boa, tá entendendo? Os caras não têm medo de concorrência.
Porque eles fazem o melhor deles já, tá entendendo? Eles não têm medo, eles não têm medo. E se você aí está preocupado com concorrência, gente, a gente não atingiu 1% ainda, 1% do que o mercado precisa, tá? As grandes empresas de ração que vendem tenebro desidratado na alimentação, tá? Estão comprando da China. Porque aqui, além de não ter para eles, quando eles precisam comprar, que atrasa um container, atrasa uma mercadoria lá da China para cá, eles pagam um valor muito caro para poder colocar o tenebro lá naquele mix que eles fazem para dar para os pássaros, tá? Isso foi uma pesquisa que eu fiz onde eu consegui descobrir essas coisas, entende? Então a gente tem que entender também o que o cliente quer, o que o cliente está buscando, tá entendendo? Que muitas vezes tem alguém também que tem um peixe no aquário, alguém que tem um geco, alguém que tem um largatinho, um tipo de largatistas diferente que tem, camaleão, outros animais que um monte de gente cria, tá entendendo? Mas não conhece a fundo, né? A fundo o que esse animal precisa. Quantas pessoas têm tartarugas aí, né? Quantas pessoas têm jabuti, que a gente sabe? Ah, eu não estou falando aqui se a pessoa tem um animal ilegal ou não. A gente, como tenebreiro, a gente como que vende inseto, a gente quer ajudar a pessoa que tem, que é aquela que está lá na casa dela, cuida ótimo, tá? Só que às vezes falta uma alimentação que ela desconhece, tá entendendo? E até se esse animal hoje for solto na natureza, ele morre, sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas eu estou dizendo, é o autoconhecimento que nós temos que ter. Nós temos que ir a fundo do nosso cliente. Nós temos que saber e entender e fazer que ele entenda que comprar o seu tenebro, o seu inseto, vai fazer bem para ele. Tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom. E eu espero que esse vídeo abra a segunda-feira de vocês boas portas para os negócios. Valeu, tenebreiros do Brasil e do mundo. Abraço para vocês.